Sejam bem-vindos a mais o Evangelho no Lar. Desejamos a todos que esta reunião possa ser uma reunião de aprendizado, que nós possamos compreender da melhor forma os ensinamentos que Jesus nos deixou e que possamos, como sempre, colocar uma jarra com água sobre a mesa, com copos correspondentes ao número de pessoas que participam neste Evangelho, para que a espiritualidade protetora do nosso lar possa fluidificar e logo mais possamos beber para equilibrar a nossa saúde física e mental. Vamos, como sempre, iniciar este nosso Evangelho com uma canção para harmonizar o ambiente. Página 26, Caminho Novo. Meu irmão que choras, lágrimas sentidas pelas muitas feridas de teu coração. Não te desesperes neste mundo velho. Lê o Evangelho, que é consolação. Lá encontrarás tanta dor sentida por quem deu guarida à reparação. Toma a tua cruz, vem vencer a morte, encontrar o norte com nosso Jesus. Meu irmão na dor, que perdeste a fé e andas em maré de vil perdição. Não te percas mais nas trevas do mundo, tão negro e imundo. Busca a salvação e encontrarás no cimo do monte a luz no horizonte, sem ser ilusão. Vem sentir Jesus, vem cantar amigo, vamos dar abrigo à luz do Senhor, à luz do Senhor, à luz do Senhor. Aqui estamos, Senhor, mais um dia, levando a oração a todas as casas que tanto precisam da Tua presença, da Tua luz, Senhor. Leva a todos os corações que escutarem estas orações, que não desprezem estas palavras, que tentem segui-las assim como nós, no nosso dia-a-dia, assim como nos sirvam de conforto às nossas pedras do nosso caminho, mesmo tumultuoso, Senhor. Sabemos sempre que estás presente conosco. Permite que assim seja, hoje e sempre, todos os dias da nossa vida.
O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 25. Buscai e achareis. Itens 6, 7 e 8. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros. Mas o vosso Pai Celestial alimenta-os. Não sois vós muito mais do que eles? E qual dentre vós que possa, em todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. As suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal fora a sua condição normal na Terra, jamais sairia do estado primitivo. E se dessa condição fizesse a sua lei na atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para os fabricar. Capítulo 16, número 6 e capítulo 25, número 2. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca abandona os que nela confiam, querendo, todavia, que eles, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com as quais se encontram os meios de sair da dificuldade. Capítulos 27, número 8. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, segundo o que for necessário. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. É então que a providência o deixa a si mesmo. Frequentemente torna-se infeliz por culpa sua e por haver desatendido à voz que o advertia, por intermédio da sua consciência, e Deus fala assumir as consequências, a fim de que lhe sirva de lição para o futuro. Capítulo 5, número 4. A terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela lhes dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro e cada um terá o necessário.
O rico, então, considerar-se-á como um homem que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão o cêntuplo para si e para os outros. Mas se ele comer sozinho as sementes e se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, elas nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se a amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, que são perecíveis, mas acumulai tesouros no céu, porque são eternos. Por outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Capítulo 16, número 7 e seguintes. A caridade e a fraternidade não se secretam em leis. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo aí imperará sempre. Cabe ao Espiritismo fazê-las implantar nele. Do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, o item 87, Natureza. Os estudos já feitos por grandes organizações internacionais apontam para que é possível alimentar, com os recursos disponíveis na Terra, mais de 12 mil milhões de pessoas. Entretanto, milhões morrem de fome a cada dia, pela ambição desmedida e pelo desrespeito das leis de solidariedade e fraternidade. A natureza está aí para que a utilizemos em sua plenitude. A natureza desafia-nos a cada instante a utilizá-la para melhorar a qualidade da vida de todos e gerar a felicidade que teimamos em recusar. As aves do céu não trabalham, mas Deus provê ao seu sustento. Os lírios do campo, limitados em seus movimentos, despontam e crescem expelindo perfume, num cântico sublime aos mistérios do Criador. Que tens feito da natureza e sua preservação? Que respeito te tem ela merecido? Usa-a, porque está ao teu dispor para te servir, mas não abuses, porque muitos outros precisarão dela. Os ensinamentos que hoje foram trazidos pelas duas leituras, pelo Evangelho e também pelo livro Vem Comigo, suscitam dois pontos essenciais para a nossa existência aqui na Terra. O primeiro diz respeito ao fortalecimento da nossa fé enquanto filhos de Deus e priorizando aquilo que Jesus nos deixou como a sua grande mensagem e o seu grande exemplo, que é desenvolver em nós o amor, não só por nós próprios, não só primeiramente a Deus, mas também esse amor partilhado através da fraternidade para com todos. E o segundo ensinamento diz respeito à própria natureza, da qual Deus criou em nós aqui como necessário para a nossa sustentação, para a sustentação do nosso corpo físico, para a nossa existência terrena aqui, ao longo das inúmeras existências que nós aqui passamos e continuamos a desenvolver. Então, quando nós vemos a mensagem que Jesus diz para olharmos os lírios do campo, suscita-nos em nós essa fé viva e grande em nós, para acreditarmos na bondade e na misericórdia de Deus, que dá a todos nós a oportunidade de evoluir e de crescer. E o que observamos ao longo desses tempos e na atualidade é que nós ainda não aprendemos a utilizar os recursos que a própria natureza nos dá e nos oferece, e, ao contrário, estamos esquecendo desses princípios básicos de preservar a própria natureza e de observar os ensinamentos que os outros seres da criação, os animais, os pássaros, têm em ligação, em respeito e em conexão de conviver em comunidade, de conviver em sintonia. Cada ser da criação se utiliza dos benefícios
que a própria natureza tem. Nós necessitamos do elemento água, nós necessitamos do elemento fogo, nós necessitamos do ar que nos respira e que nos sustenta a existência. E cada um dos seres da criação contribui para que nós possamos evoluir. E se o grande convite é essa consciência, a consciência de nós, que Deus deu ao homem a capacidade de inteligência e consciência de si e de responsabilidade para consigo e para com a própria natureza. E quando a mensagem que ele diz é que devemos confiar, não é uma fé cega, mas é uma fé esclarecida. E o convite vem na segunda leitura para percebermos que o que necessitamos não é só esperar e sentar, que a própria natureza vai prover. É necessário um trabalho individual e um trabalho coletivo para que nós possamos aprender e desenvolver em nós. E que bens são esses? Não são os bens terrenos, são aquilo que nós vamos levar enquanto espíritos para a nossa existência. E é essencialmente a nossa moralidade, a nossa consciência de que nós não caminhamos sozinhos, nós precisamos desenvolver em nós a misericórdia, o perdão, o amor. E esses são os bens que, pouco a pouco, nós vamos somar no nosso consciente enquanto seres espirituais que somos. À medida que nós vamos avançar nessa partilha, se nós olharmos, hoje a Terra produz alimento suficiente para alimentar toda a nossa humanidade, mas nós ainda temos lugares, e não precisamos ir muito longe, na própria Europa, no próprio país onde nós vivemos, nós ainda temos a fome, nós ainda temos a miséria e a pobreza. São processos que, à medida que nossa consciência e responsabilidade individual de fazer a nossa parte, por pouco que seja, de contribuir para melhorar a vida das pessoas que vivem ao nosso redor. Se começarmos a fazer a nossa parte, de colocarmos a semente a produzir na nossa vida e naqueles com os quais nós convivemos ao redor, nós estaremos a contribuir para que isso possa se alargar para aqueles com os quais nós convivemos. Então, o convite de reconhecer, de fortalecer a fé e também de partilhar e de levar e colocar na nossa bagagem esses ensinamentos que faz com que nós possamos avançar nessa reflexão. Recordamos o ensinamento do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Meu Reino Não É Deste Mundo. Que Jesus ensinar-nos ou falar-nos da verdadeira vida, da nossa vida futura enquanto espíritos, que somos criados para evoluir e que tomamos conta de um corpo de carne e que nos usamos de tudo o que é material que Deus coloca ao nosso dispor para o fazermos da melhor forma com o intuito da nossa evolução. E, portanto, quando nos fala esta leitura do acumular os tesouros do céu em detrimento dos tesouros da terra, fala-nos muitas vezes da ambição desmedida que todos temos e de enquanto espíritos num corpo de carne, ou seja, enquanto almas, apesar de muitos de nós acreditarmos na vida futura, vivemos como se ela não existisse, porque nos detemos única e exclusivamente nas coisas da matéria. Em tudo na vida, nós, pais, educamos os nossos filhos sem termos como objetivo dar-lhes as ferramentas para viverem enquanto espíritos, ou seja, ensinamos a higiene, ensinamos a caminhar,
ensinamos, preparamos-los para irem para a escola, para terem um futuro melhor, para terem uma profissão melhor, para conseguirem sobreviver, na maior parte das vezes pensamos nas coisas da matéria e esquecemos-nos, na realidade, daquilo que é importante para o espírito, para que ele possa suportar as dificuldades da vida. São Paulo, se nós formos relembrar o livro Paulo Estevão, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, vamos ver que, a uma certa altura, depois dele se ter convertido, algum tempo depois, foi chamado para a Casa do Caminho, porque os apóstolos estavam a ter algumas dificuldades em cumprir o objetivo que tinham, que era de divulgar a mensagem de Jesus. E passaram a ter como objetivo principal, por causa da perseguição dos fariseus, em combater as dificuldades e as necessidades materiais, em matar a fome. E sim, é importante nós atendermos às dificuldades materiais, mas a caridade não é só material. Então, Paulo, com essa preocupação, referiu a Barnabé que, na realidade, a pobreza vai existir sempre. Sempre no mundo de expiação e provas, nós teremos pobres, nós teremos necessitados, porque é resultado da nossa incúria, é resultado das nossas imperfeições, é resultado do mau uso daquilo que temos. E Paulo dizia, o mais importante, é necessário nós atendermos às dificuldades materiais, mas o mais importante é atender às dificuldades morais, é educar o espírito. Em primeiro lugar, para o prepararmos para suportar as dificuldades da vida. Aliás, em primeiro lugar, para que as dificuldades da vida não surjam, porque as nossas dificuldades e os nossos sofrimentos resultam da nossa ignorância. E depois, para podermos, ainda assim, encontrando as dificuldades, porque somos imperfeitos, saber superá-las e confiar na providência divina. Porque Deus, Pai amoroso, inteligência suprema, tudo provê e sabe do que nós necessitamos para a nossa evolução. Só que nem sempre aquilo que nós necessitamos é aquilo que nós queremos. E muitas das vezes as dificuldades são o melhor para nós, porque é a forma de nós aprendermos, é a forma de nós resignados, não encostados à sombra de uma bananeira à espera, não é? E martirizando-nos porque merecemos encontrar o sofrimento, não, com certeza que nós precisamos nos esforçar e temos o direito, sim, de procurar a felicidade, mas ainda assim, não encontrando aquilo que queremos, porque na maior parte das vezes buscamos as coisas erradas, sabemos superá-las com resignação e com esperança de um futuro melhor, se assim nós nos modificarmos. Então, Deus tudo provê. E termino este meu comentário precisamente com a questão que nos é colocada neste item 6. Olhai os pássaros do céu e os lírios do campo. Se nós formos interpretar ao pé da letra, dá a sensação que os pássaros e que os lírios nada fazem e tudo têm. Mas não. Se repararmos, tudo na natureza cumpre as funções que lhe são estipuladas por Deus. Todos os animais, todas as plantas, todos os seres vivos cumprem a sua função. E nós fomos encontrar esta reflexão, julgo que no livro Jesus no Lar, da psicografia de Chico Xavier, e acho que de Neo Lúcio, precisamente esta questão. Todo na natureza cumpre a sua função. E nós, espíritos que somos, seres inteligentes, cumprimos a função que nos foi destinada. Vale a pena pensar. Que Jesus a todos abençoe. Estes momentos em que relembramos os teus ensinamentos, dos quais todos nós temos que os compreender e depois interiorizá-los no nosso coração, na nossa alma
e colocá-los na nossa vida diária, no nosso dia-a-dia. Te pedimos, Senhor, que nos ajudes, a todos nós que escutamos e a todos aqueles que irão escutar, que quiserem ouvir-nos neste dia do Evangelho, a interiorizarmos e a colocarmos, Senhor, no nosso exemplo também, para mostrarmos que queremos ser melhores, que queremos ser cristãos. Pedimos-te, Jesus, que ajudes a todos nós a arrancar o egoísmo, o orgulho, que é o mal da humanidade de hoje, e a cimentarmos a fé em Deus, que é Pai amoroso de todos nós, que sabe o que é melhor para todos nós como filhos dele que somos, e que nos deu Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, como ele o disse, e sem ele não conseguiremos, de facto, avançar nas dificuldades que cada um de nós tem que enfrentar, nas dores, porque sem a sua doutrina, sem o seu Evangelho, não sabemos os porquês, porque é que aqui estamos, porque é que sofremos, afinal, qual é a nossa missão da nossa vinda à Terra, para onde vamos. Tudo isso nós necessitamos de entender para conseguirmos, perante as dificuldades que nos aparecem, mantermos essa fé que move montanhas, a confiança, mantermos a serenidade e nos deixarmos conduzir pelo nosso Mestre Jesus, ajudando-nos e ajudando a todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Ajudando-nos, praticando, Senhor, e pondo o amor em movimento. Ajuda-nos a todos a amarmos e a treinarmos esse amor fraterno para que haja ajuda, interajuda entre todos nós e ajudemos a construir um mundo melhor, com mais paz, com mais amor que todos anseiam. Que assim seja. Página 12. Nós somos teus filhos, Senhor. Na estrada da vida seguimos errando, presos ao prazer que nos vai cegando, longe da verdade, caindo choramos, não vemos claro o chão que pisamos. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz e espalhar como peregrinos para ti caminhar. Na grande subida que a ti conduz, vemos nosso irmão caído sem luz. Queremos levantá-lo, ajudar sua cruz, ensiná-lo a amar como fez Jesus. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz e espalhar
somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz e espalhar como peregrinos para ti caminhar. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz e espalhar como peregrinos para ti caminhar. Estamos a chegar ao fim deste nosso Evangelho. Relembramos que todas as segundas, quartas e sextas temos a nossa palestra, às quartas transmitida pela TV Espírita e às segundas e sexta diretamente das instalações da Associação. Dizer também que todas as terças, como hoje, temos o nosso Evangelho no lar e à quinta o acontece no Centro Espírita. Relembrar ainda também que podem sempre colaborar na divulgação da mensagem do Cristo, na divulgação da doutrina espírita, fazendo-se assinantes e divulgando também o Jornal Espírita. Sempre que quiserem informações acerca de como poderão fazer-se assinantes do Jornal Espírita, podem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com para que possam saber como poderão fazê-lo. Então é a hora e o momento de nós podermos beber a água que inicialmente colocámos sobre a mesa para que possamos encontrar essas energias renovadoras que a espiritualidade protetora do nosso lar derramou sobre a água. Então que Jesus a todos abençoe e até a uma próxima oportunidade.